vamos lá. Tá bom, meu amor. Nossa oração, né? A Célia apareceu? Tá, a tia Seneca tá todas querendo ali, parecendo um chapeuzinho vermelho. Vamos lá. Amém, Senhor Deus, Pai eterno e bendito. Senhor, Tu és o Deus da glória, Senhor, Tu és o Deus da nossa salvação. É a nossa torre segura, Senhor, nosso esconderijo, meu Deus. O nosso Deus que nos ampara, o Pai zeloso pelas nossas vidas, Senhor. Deus que nos ama e que faz sacrifícios por nós, que demonstra seu amor a cada dia. Senhor Deus, nós vamos te pedir agora um abraço de perdão. Venha estar perdoando os nossos pecados nessa noite, Senhor Deus. Está trazendo arrependimento verdadeiro para os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Também te agradecemos, meu Deus, pelas bênçãos, porque todos nós temos uma casa, Senhor Deus. Temos a nossa família, Senhor. Alguns estão faltando, mas desejo teu ter recolhido, Senhor. Nós aceitamos a tua decisão em nome de Jesus. Mas nós queremos te agradecer também, Senhor, pela nossa saúde, por cada um da nossa família e por ter colocando, Senhor Deus, a cada noite, a cada dia, amor nos nossos corações, nos unindo por tua causa, Senhor. A nossa união tem crescido por tua causa. Tu és, Senhor Deus, o motivo de estarmos aqui reunidos te buscando. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer e queremos te pedir que tu continue nos protegendo, sendo fiel nas nossas vidas, Senhor, colocando os teus anjos ao nosso redor, na casa da tia Tereza, da tia Seneca, da Dindinha, da mamãe, do tio Miruz, do tio João, da tia Ilka, da tia Icléa, do tio Luzmário, do tio Nilton, Senhor, na casa da Renata, na casa da Carliane, Senhor, da Tainá, agora com aquele bebezinho. Em nome de Jesus, Senhor Deus, olhe por nós, seja sempre fiel conosco, Senhor, lembra sempre da tua misericórdia nas nossas vidas. Também te pedimos, Senhor Deus, oração por aquelas pessoas que estão enfermas. Em nome de Jesus, Senhor, que tu venhas estar sempre olhando as nossas vidas agora, curando a nossa saúde, Senhor Deus, visitando o mais íntimo das nossas células e restaurando, Senhor, qualquer tipo de problema, Senhor Deus, que de repente esteja oculto, Senhor, em nome de Jesus, porque Tu és o médico dos médicos. Entra, Senhor Deus, nas células do nosso corpo e traz, Senhor, restauração para todas as células do nosso corpo, Senhor Deus, da nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, olha os nossos pensamentos, olha os desejos do nosso coração, tira o que não te agrada e faz nascer, Senhor Deus, aquilo que te alegra, que alegra o teu coração. E nesse momento nós te pedimos não só pelas nossas vidas, mas pela vida das pessoas que estão enfermas, né? Senhor, que tu venhas estar olhando, meu Deus, em nome de Jesus, a vida da Leia, Senhor, do Leandro, da doutora Rita, da Letícia, do Riquelme, do José de Ribamar Cabral, da Tainá, do bebezinho dela, Senhor, do vovô João, da vovó Maria, da tia Carminha, Senhor, da Holandira, do Mário Luiz, da Valquíria e da Dona Segunda, Senhor. Pai, toma nas tuas mãos, escreve o nome dessas pessoas e os nossos nomes também no livro da vida. Senhor Deus, nos coloca debaixo da tua proteção. Entra, Senhor Deus, com saúde na nossa vida e na vida dessas pessoas que estamos orando, Senhor Deus. Não permita, Senhor, que haja nenhum tipo de agravamento, Senhor, em nome de Jesus, porque a nossa confiança está em Ti. E nós estamos persistindo na nossa fé, perseverando todas as noites aqui, Senhor, Te buscando, querendo receber de Ti a cura, meu Deus, receber milagre. Não nos deixe ser envergonhados, Senhor Deus, e não esqueça de olhar por nós. Teus ouvidos não estão fechados para essas orações que nós estamos fazendo, Senhor. Lembra-te de nós, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Sim, eu te peço, e assim também eu te agradeço, porque eu já creio, Senhor Deus, nessa vitória da saúde, vitória de bênçãos nas nossas vidas, em nome de Jesus. O Joaquim ontem falou a respeito da cura, né, da nossa alma. E aí teve alguns tópicos, e hoje eu vou concluir o ensino de ontem, que fala assim, que quando a gente está num processo desse, de querer mudar, de querer receber cura para as nossas almas, como ele bem falou, né, receber os dons do Espírito Santo, né, ter empatia pelo próximo, ter um foco naquilo que a gente vai fazer. Uma das coisas que a gente precisa aprender na vida, gente, é aprender a ouvir. Porque quem é falador dificilmente gosta de ouvir, né? Então, assim, a gente sabe que em todo lugar que a gente vai, tem sempre a pessoa que é a matraca da situação e tem aqueles que são caladinhos. Que a gente possa ter equilíbrio na nossa vida e que a gente possa
também ouvir, mas também falar. Só que o ouvir é algo assim muito especial, porque nem todo mundo consegue fazer. Sabe quando você encontra uma pessoa que está com problema qualquer, ou um problema muito sério. Às vezes as pessoas procuram a gente para desabafar, mas aí a gente fala tanto que a gente não consegue escutar o que a pessoa está falando, porque a gente gastou o tempo da pessoa falando, né? E não deixou a pessoa falar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Só balança a cabeça assim. Então, né? Ah, tá bom. Então, às vezes, a gente faz isso. Às vezes a pessoa está procurando ouvir alguma coisa, mas ela também, às vezes, tem pessoas que têm necessidade de falar. E às vezes a gente pega e prende aquela pessoa ali, a gente não deixa ela se expressar, não deixa ela falar. E aquilo ali pode causar um problema sério na vida da outra pessoa. E a gente deixa de treinar os ouvidos, ou seja, de escutar. Né? Até a Bíblia fala, né, que é melhor escutar do que falar, né? Que a gente aprenda a escutar. Então, quando a gente vai conversar com alguém que está passando por um problema de qualquer tipo de problema, e ela procura a nós para desabafar, para pedir ajuda ou um conselho, porque eu acredito que todo mundo aqui já se deparou com essa situação, de estar passando por algum problema e procurar alguém para ajudar, ou alguém que confia em você e te procurou para que você pudesse dar uma palavra para essa pessoa. Que a gente aprenda a usar as palavras que estão na Bíblia para aconselhar essas pessoas que procuram a gente, né? Porque às vezes a gente quer dar conselho mundano, às vezes a gente faz pouco dos problemas alheios, a gente leva até na brincadeira e a gente negligencia aquele sofrimento do nosso próximo, né? Então, assim, que a gente venha entender que quando alguém chega pra gente para desabafar, para pedir um conselho, é porque verdadeiramente está esperando, está precisando disso. Não é todo mundo que tem a humildade de chegar e dizer, olha, eu tô assim com um problema e eu preciso desabafar com você. Então, assim, que a gente e sintam-se privilegiados, por quê? Porque a pessoa confiou em você. Então, quando alguém chega para pedir um conselho, é porque você está dando um bom exemplo. Senão, ninguém vai pedir conselho para um ladrão, a não ser que você seja um ladrão e pergunte como é que ele fez para roubar aquele banco lá que ele quer fazer igual, né? Então, assim, não é desse conselho que a gente está falando, a gente está falando de coisas sérias mesmo, de problemas que a gente sabe que existem tanto na nossa família como em qualquer outro lugar. Mas eu dou glórias a Deus porque a nossa família é muito saudável, né? Muito saudável em todos os sentidos, graças a Deus, porque a gente vê tantas famílias que estão aí destruídas mesmo por questões de vício, de droga, de tanta coisa ruim, assassinato, sabe? Aquelas famílias que têm que se sujeitar a esconder a pessoa dentro de casa porque sabe que se a polícia pegar até mata. Então a gente tem que dar glória a Deus todos os dias, porque a nossa família, Deus tem protegido a gente, Deus tem nos guardado. Lógico que cada casa acontece alguma coisa, mas assim, Deus é tão poderoso que ele trata a gente, né? Então, assim, ele nos tira do lamaçal da morte, do lamaçal da vergonha. Então, Deus, assim, ele tem um cuidado especial com a nossa vida e a gente precisa agradecer a Deus. Olhem para outras famílias e vejam como elas vivem. Olhem para dentro da nossa e vejam o quanto Deus tem sido fiel conosco. Né? Então, a gente precisa agradecer a Deus mesmo, de verdade, porque todos nós temos os nossos defeitos, mas quando a gente olha para nós e olhamos para outras, a gente percebe o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem olhado por nós. Mas isso só acontece porque Ele olha dentro do nosso coração. E daí Ele começa a cuidar da gente. Porque aquele coração que Deus não se agrada, infelizmente, é muito difícil o Espírito Santo agir ali naquela vida, mas a gente, para a glória do Senhor, né, Deus tenha nos abençoado, porque a gente vive relativamente bem, né, a gente tem que comer todos os dias. Então, vai ter pessoas que vão chegar para nós para pedir um conselho. Para quem é casado, alguns casais vão chegar e vão pedir conselhos, né? Perguntando, falando, colocando situações e que a gente possa estar preparado para isso. Conselhos que sejam, que venham edificar a palavra de Deus, um conselho que venha enaltecer o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, e não tratar de forma leviana ou com imoralidade, certo? E quando essas pessoas chegarem, que a gente aprenda a ouvir primeiro o que elas têm para dizer, tá? Coisas assim que a gente precisa entender no ouvir, né? Quando alguém chega para falar com a gente, é que a pessoa que quer falar, ela quer que você preste atenção. Você já conversou com alguém que você está falando, a pessoa faz assim, o tempo todo no celular e mal olha para você? Você se sente um lixo porque você foi atrás de uma pessoa para falar
mesmo que não tenha sido aconselhamento ou ajuda ou alguma coisa, mas você está falando com alguém, a pessoa vira a cara e fica o tempo todo no celular, você se sente, né? Poxa, não está prestando atenção em mim. Então, imagina quando uma pessoa está precisando de ajuda e te procura e você faz isso. Quando alguém vem pedir ajuda, a gente realmente tem que, se você tem desejo no coração de ajudar, né? Se for um caso dessa situação aí de conselho, porque você virou um exemplo para essa pessoa, deixe tudo que você está fazendo, deixe tudo de lado e fale. Olhe para essa pessoa e escute o que ela tá lhe dizendo. Preste atenção, né? Desligue o telefone, eu coloco só no silencioso, mas dê atenção para aquela pessoa, porque Deus ele se agrada disso. É como se a gente estivesse escutando ali um problema e você acha que Deus não está do lado para escutar, para ver o que você vai dizer, porque você vai prestar conta do que você está falando. Deus vai saber o que você vai dizer antes de você falar, né? Então, assim, vamos tomar cuidado com isso. E ele vai cobrar aquele conselho que você vai dar, certo? Então, assim, que a gente também tem que saber o seguinte, a pessoa traz um problema para nós, né? A gente precisa prestar atenção e se desligar das coisas que estão ao nosso redor, se você está disposto a ajudar. E controlar suas emoções, porque veja bem, se você chega num determinado local e fala assim, Joaquim, eu vim aqui porque eu estou com um problema, eu trabalho ali com a Ilka ela trabalha assim, eu não gosto do jeito que a Ilka trabalha, aí o Joaquim pega e diz assim, mas aí é tudo muito fácil, tu chega pro chefe dela e detona com ela, bota logo pra ir pra rua. Gente, isso é muito comum dentro das empresas, a gente tem que tomar cuidado. É só um exemplo, tá? Então, isso é muito comum. E isso é um exemplo mais simples que eu possa dar, mas existem outros exemplos que são bem piores, que são horríveis, né? Que são assim, as pessoas, às vezes, você vai falar com uma pessoa para pedir uma ajuda, a pessoa tem a ousadia de tramar contra outra pessoa, sabe? Aquela história, toda história tem dois lados. Então, assim, a gente precisa segurar as emoções. Se você vem para falar, você se segura e escuta o que aquela pessoa está falando, né? E você se tira, se desveste, tipo assim, você tira as emoções a respeito disso, joga fora, fica imparcial, escute apenas o que a pessoa está te falando, porque isso vai ajudar e isso a pessoa vai desabafar com você. Gente, isso acontece muito, assim, pelas coisas assim que eu acompanho na igreja, né? E outras igrejas também que eu não faço parte mais, que eu sempre participo, como a igreja daqui, que eu sempre participo online. Então, geralmente, grupos de casais, entendeu? Então, assim, tem muitas dessas situações. Eu achei engraçado o pastor que chegou para um rapaz chegou para o pastor e falou assim para ele, pastor, eu quero me separar. Aí o pastor disse, ok, vamos orar. Aí ele, Senhor, leva esse homem agora. Tira a vida dele agora. O homem deu um pulo e começou a ficar, não, pastor, não me mata. Não, que isso? Não, quero morrer. Ele, mas você não quer separar? Ele, sim, mas eu não quero morrer. Ele, mas você não fez um compromisso que era na vida, na saúde, na doença, até que a morte se separe? A sua mulher quer separar? Ele, não, mas você quer, então, vamos orar para você morrer. Então, assim, olha a loucura, né? Parece loucura, mas ele teve que agir de uma forma grosseira com o cara para ele entender que o problema nasceu dentro da casa deles. Por quê? Porque ele tinha coisas que a esposa fazia que ele não gostava e vice-versa, mas nenhum tinha coragem de conversar um com o outro. Então foi se tornando uma bola de neve e assim que a gente saiba que a família é o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Então o inimigo ele vai agir logo dentro da família, ele não vai agir primeiro ali, não. Ele age ali naquela parte que vai desestruturar uma família, né? Então olha só o que aconteceu, quer dizer, se ele fosse buscar um aconselhamento com uma outra pessoa, talvez um divorciado, ele ia dizer não, separa mesmo que é melhor. Então ele foi para uma pessoa que tem noção disso, tem noção do valor que representa a família. E ele precisou agir de uma forma doida, né, inesperada com o cara para que ele caísse na real. Então, assim, eles conversaram, acertaram os ponteiros e estão juntos. Então, acontece. Então, veja a importância de você chegar e ouvir e falar o necessário, né? Às vezes dá até um grande doido, mas com responsabilidade, tá? Isso é controlar as emoções, é não se deixar levar pela pessoa que está falando, mas tentar entender o que está acontecendo para depois você chegar a uma conclusão, tá bom? Isso, no caso, isso aqui tudo é voltado para aconselhamento, gente, porque a gente chegou nessa parte, tá? Onde a gente vai realmente representar a imagem de Cristo aqui na Terra, que as pessoas vejam, né, e procurem por esse lado, tá bom, gente?
Então, assim, controlar a curiosidade, sabe? Às vezes a pessoa vai falar com você, olha, eu quero falar que aconteceu alguma coisa assim, mas as pessoas escondem detalhe, até por vergonha, né? Conta assim por alto. E aí, às vezes, você quer ajudar, mas você também é curioso e fica instigando ali a pessoa para poder saber mais da vida da pessoa. Então, uma pessoa muito curiosinha, ela vai acabar não ajudando muito, não, ela vai atrapalhar, tá? Controlar a ansiedade na frente dos outros, né? Não fazer assim, sei lá, não fazer um discurso para a pessoa, dar uma de moralista para a pessoa, não, escute. E outra coisa, também não argumentar muito, não. Porque quando Jesus estava aqui na Terra, que as pessoas chegavam para ele, Jesus não era muito de estar argumentando, não. Um exemplo disso é aquela mulher que chegou para ele porque a filha dela estava endemoniada lá em Cafarnaum. Cafarnaum? Sei não. Uma outra cidade. Aí Jesus só olhou para a mulher, escutou o que ele fez. Jesus é um cara muito inteligente. Ele olhou para a mulher chegou e falou: Mestre, a minha filha está endemoniada. Ele fez o quê? Ele prestou atenção, ele estava numa mesa cheia de gente. Ele parou tudo o que ele estava fazendo, ele olhou para a mulher, escutou o que a mulher tinha para dizer. E aí, quando ele terminou, ele argumentou, ele simplesmente falou o necessário. Ele disse: é correto tirar a comida da mesa e dar para os cachorros? Aí a mulher respondeu: Mestre, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então ela estava dizendo ali para aquele homem que ela queria uma migalha da atenção dele, daquele homem não de Jesus, uma migalha da atenção dele, né? Então veja como foi o poder aí de escutar, de falar e argumentar, né? Foi bem objetivo e direto. É mais ou menos assim que a gente tem que ser, né? E não deixar de realmente prestar atenção e ajuda àqueles que vêm nos procurar. A gente precisa também, nesses casos, ajudar a pessoa a refletir, porque às vezes, gente, a pessoa, quando ela está muito cheia de problema, isso acontece muito quando a pessoa está com problema financeiro, né? Não tem dinheiro para pagar a conta, não tem dinheiro nem para comer. Isso é muito comum, a pessoa perder mesmo a noção da vida, a noção de tudo. Tem gente que nem dorme mais. Essa época aqui que a gente está vivendo, essa época de pandemia, gente, tem muita gente que está tirando a vida, porque quando está imaginando que quando isso aqui tudo acabar, ele não vai ter mais o que comer, ele não vai ter aonde tirar. Essa ajuda do governo de R$ 600, que para muitos é pouco, mas que sejamos agradecidos, porque R$ 600 ajuda sim, né? Então, assim, isso está ajudando muita gente. Mas algumas pessoas estão, mesmo ainda assim, aqueles que não conseguiram, eles estão entrando em desespero. Aqui em São Luís mesmo já teve empresários que se tiraram a própria vida por conta disso. Talvez essas pessoas não tiveram uma pessoa, porque assim, a pessoa quando ela é muito rica, ela dificilmente tem amigos verdadeiros, né? Então veja bem o caso desses empresários, cheio da grana, mas aí aconteceu uma pandemia, né? O fechamento do mercado de trabalho de uma certa forma, dos comércios, então o cara não teve um amigo para desabafar, ele não teve um amigo para conversar, não teve ninguém que pudesse escutar o que o cara estava falando. Ou alguém que pudesse, não, fica tranquilo que eu vou te dar a mão, eu vou te ajudar. Então, veja a falta que nos faz termos uma pessoa ou algumas pessoas que sirvam mesmo de conselheiros na vida da gente, né? Então, assim, olha o que aconteceu, né? E a gente não pode nem julgar, porque a gente não conhece, a gente não sabe. Então, nesses momentos, a gente tem que ajudar a pessoa a refletir, fazer com que essas pessoas busquem a reflexão. Tipo assim, eu tô agoniada, eu tô desesperada. Será que é correta a decisão que eu quero tomar? Então, assim, que a gente saiba realmente direcionar essas pessoas e apoiar na decisão, desde que a gente perceba que a pessoa está tomando uma decisão correta e não uma decisão fora da normalidade por conta da situação. E quando você percebe que a pessoa já está conseguindo ali raciocinar, você apoia, né? Dentro de determinados limites, você apoia, porque é importante o apoio. Quando você vai fazer uma coisa que você diz assim, vou fazer isso aqui, alguém chegar para ti e diz, não faz não, que não vai dar certo. Pode ser uma pessoa invejosa que esteja falando, mas pode ser uma pessoa experiente, tá? É por isso que às vezes a gente é aconselhado a não compartilhar todas as conquistas da gente ou, por exemplo, as pré-conquistas com todo mundo, porque nem todo mundo vai estar feliz com as nossas conquistas, né? Alguns estarão batendo palma, sorrindo, mas na nossa frente, quando a gente vira as costas, a pessoa está desejando que nunca dê certo. Né? Então, assim, gente, que a gente saiba a quem a gente vai direcionar, a quem a gente vai buscar, com quem a gente vai falar, porque nem sempre aquela pessoa vai estar verdadeiramente alegre com as nossas conquistas e disposta a nos dar um conselho de verdade, digno,
né? Muitas das vezes é o lobo mesmo em forma de cordeiro, na pele de cordeiro. E se a gente tiver a oportunidade também de ensinar, né? Já passei por isso, então fale sua experiência, conte seu testemunho, ajude a pessoa a entender, a sair daquela situação, certo? Mas isso tudo com muita sinceridade, sendo imparcial, né? Tipo, não pendendo para lado nenhum e tendo consciência daquelas coisas que você está fazendo, porque isso daí faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Até porque, a gente sabe que a gente não vive só nessa vida, a gente pode até morar só, mas não vive só. A gente sempre vai precisar de alguém. Sempre, sempre, sempre. E que esse alguém seja um alguém de confiança de verdade. Independente de quem seja, pode ser de dentro de casa, pode ser de fora de casa, mas sempre vai ter aquela pessoa que você vai contar, que você vai confiar. Né? E quando alguma pessoa olhar em você um espelho, né, e ver que você é exemplo para ela vai te procurar para perguntar, para pedir conselho, e que a gente venha ser sábio para verdadeiramente darmos um conselho digno, um conselho que venha glorificar o nome de Deus, porque a palavra de Deus fala que tudo que a gente fizer tem que ser para a honra e para a glória do Senhor. Né? Então, que a gente possa tomar atitudes diferentes nas nossas vidas, né? Saber escutar mais do que falar. E tem até o ditado que diz assim, a gente tem uma boca só e 2 ouvidos, então que a gente venha realmente escutar mais e falar menos. Falar menos que eu falo é nesse sentido, sabe? Quando você está numa situação dessa que a pessoa vem te pedir um aconselhamento. E falar muito da vida mesmo normal com a família é normal mesmo, porque é normal, é do ser humano. Tem uns que falam de mais e outros que falam de menos. Mas que a gente venha refletir mesmo a imagem de Jesus no nosso dia a dia, né? É lógico que, como eu sempre falo, nós não somos perfeitos, a gente erra muito, mas que a gente seja humilde para reconhecer quando a gente erra e que a gente possa todas as vezes tentar buscar realmente refletir a imagem de Jesus, Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, né? Que é o melhor exemplo que a gente tem para seguir aqui nessa terra. E aí eu vou devolver agora os microfones de vocês e nós vamos fazer a nossa oração e eu espero que Deus venha nos capacitar, né? Para sermos pessoas assim do bem e tal, para realmente ajudar mesmo quem precisa, com uma palavra de amor, uma palavra uma palavra de apoio de verdade, de coração, né? Então vamos lá. Pai nosso, estás no céu, seja o vosso nome, seja nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, O nosso cada dia nos dai hoje, Assim perdoai como nossas dívidas, não nos deixeis cair em como nós tentação, mas perdoamos aos livrai-nos nossos de todo perdoadores. mal, que teu é E o não poder me e a deixes glória mal, sempre. mas livrai-me, Senhor, do mal. Jesus Amém. Cristo. Amém. Ave Maria, Aleluia. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o Aleluia. fruto do vosso ventre, Jesus. bendito é o fruto do vosso ventre, Vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora hora e de na nossa hora morte. da nossa Amém. morte. Amém. É unido em nome do Pai, Pai, do Pai, do Filho e do Filho e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. amém. Amém, Jesus. O Senhor é meu pastor e nada Nada me me Nada me faltará. 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 Se Deus é por nós, Se Deus nos quem Deus será é por contra nós, nós? ninguém Operando será Deus, contra nós. quem Quem impedirá? Eu e minha casa serviremos ao Em minha Senhor, casa em serviremos. nome de Jesus Minha Cristo. casa será